Boa tarde, gente. Dando continuidade à aula passada, né, que falamos sobre a responsabilidade socioambiental e a sustentabilidade do negócio, em particular as práticas sociais, né, socioambientais responsáveis nas áreas rurais, certo? E aí, não é, dando uma recordaçãozinha, né, desse assunto das práticas socioambientais nas áreas rurais, né, a gente falou das práticas sociais na atividade rural, né, o comentário justo, nós vamos falar fair trade, sustentabilidade, não é? Econômica, ecológica e social. E as alternativas que já falamos também das práticas sustentáveis no agronegócio, tá certo? E aí, como eu disse, a gente falou nessas práticas sustentáveis no agronegócio, as adversidades, né? Práticas sustentáveis no agronegócio, não é? Ainda as adversidades, né? As práticas sustentáveis no agronegócio, não é? A lâmina 5, práticas sustentáveis no agronegócio, ainda as adversidades, não é? A lâmina 7 também falou-se, não é? Dessas práticas sustentáveis, não é? A integração entre lavoura e pecuária, né, falamos, e agora estávamos falando, né, ficamos aí nessa 11, né, 11, mas já tínhamos iniciado a 10, mas vamos retomar a 10 para que possamos compreender as seguintes. E aí a gente estava falando dessas práticas agrícolas, né, sustentáveis no agronegócio, ou seja, as tecnologias agrícolas potencializadoras da sustentabilidade. O que quer dizer essas tecnologias? A gente está falando dos novos sistemas, né, que podem ser hoje substituídos por práticas inadequadas, que geralmente o agronegócio ele utiliza práticas não muito viáveis em termos de sustentabilidade em prol digamos assim, a um custo menor. Por isso que eles preferem, às vezes, por exemplo, cultivar uma única espécie, por exemplo, tá certo? E aí nós falamos já na aula passada na agrossilvicultura, né, que é um conjunto de sistemas produtivos que combinam espécies agrícolas. Ou seja, você pode ter a parte da agroflorestas, né? Ou você pode ter culturas, né? Uma hora outra, ou ao mesmo tempo criar animais, que é a silvopastagem, né? Com essas espécies vegetais, tá certo? E isso aí muito minimiza os ataques ao solo, não é? Porque você vai estar sempre trocando, né? Uma hora você está colocando, por exemplo, os animais para pastar naquela área, outra hora você está utilizando um tipo de espécie vegetal. Tanto ajuda, não é, na pastagem desses animais, como ajuda posteriormente quando você planta os vegetais, né? Porque aquela área já foi recuperada de determinados elementos minerais que vão justamente dar crescimento às hortaliças, por exemplo. 2, né? A adubação verde, que é outro tipo de prática, né, agrícola sustentável, refere-se ao cultivo de legumes ou outras plantas para fixar o nitrogênio, não é, que muito ajuda ao desenvolvimento, principalmente quando você planta a soja, não é? A soja vai necessitar desse elemento e aí você vai ter uma colheita, não é, melhor.
depois incorporá-la ao solo para a cultura seguinte, tá certo? Você planta legumes, não é? E outras plantas, intercalando, não é? Uma e outra. Outro tipo é o plantio direto, não é? Considerada a melhor prática de conservação do solo para países tropicais, porque consiste na manutenção dos restos da cultura anterior sobre a terra, tá certo? Então você vai ter um restante, não é, de cultura e vai ali plantar o que você deseja, não é? Essa é a melhor prática de conservação do solo para países tropicais, não é? Porque está sempre o solo úmido, não é? O solo vai permanecer úmido por causa justamente de você manter os restos da cultura anterior. Outro é a rotação de cultura, potencializa a sustentabilidade, cultivo de 2 ou mais culturas em sequência no mesmo pedaço de terra. A gente vê às vezes, né? Parte goiaba, parte laranja, não é? Grande plantio de laranja, grande plantio de goiabeiras, né? De laranjais, de goiabeiras, né? Eles sempre fazendo essa rotação, não é? Que também potencializa a sustentabilidade. Cultivos de 2 ou mais culturas. Então, o controle biológico de pragas, que é você utilizar os elementos que já existem ali, não é, de insetos, que vai justamente destruir aqueles insetos que não prejudicam aquele vegetal, não é? Isso é um controle normal, natural, não é? Que reduz o uso dos agroquímicos. Você não vai utilizar aqueles agroquímicos em grande escala. Eles tentaram fazer isso com o morango, não é? Diminui o custo de produção, porque você não precisa estar comprando agroquímicos. A contaminação dessa química nos produtos, né? nos vegetais, não é? Que você vai colher posteriormente para vender, e protege o ecossistema e a biodiversidade local, não é? Porque você não está destruindo digamos assim, essas pragas, né? São pragas, mas que são essenciais para essa biodiversidade, tá certo? Para esse ecossistema e para essa biodiversidade. Quando você coloca esses agroquímicos, você destrói esse ecossistema e essa biodiversidade. Então, às vezes, a gente mata determinados animais, né? Por exemplo, cupim, a gente tira com medo que venha para dentro das nossas casas, mas ele é essencial para a conservação do ecossistema e da biodiversidade, não é? Ele é aparentemente ruim para nossas casas, não é? Porque eles vão se localizar nos móveis e vão danificar o mobiliário, ou uma porta, ou qualquer que seja outra coisa em madeira. Mas, em contrapartida, não é? Ele é essencial ao ecossistema e à biodiversidade. Então, quando você faz esse controle de pragas, não é? Utilizando os agroquímicos ou destruindo de uma forma inadequada, não é? Isso vai prejudicar esse ecossistema e essa biodiversidade, tá certo? Outro elemento é o manejo de dejeto de aves e animais, né? Não sei se vocês já viram, mas a gente utiliza muito o esterco, que a gente chama, das vacas, né? Que a maioria se alimenta, né? Mais às vezes de grama, eles se alimentavam mais de grama, então a gente utilizava esses dejetos do animal para justamente fazer com que traga aquele terreno de novo a substituição, ou seja, a adubação daqueles elementos que é um biofertilizante, tá certo?
Manejo de irrigação por gotejamento. Em vez de você jogar muita água, utilizar muita água, às vezes precisa de uma irrigação, de um elemento mais sofisticado, não é? Por exemplo, ali nas áreas do Rio São Francisco, eles desviam a água do rio para, digamos assim, fazer com que sejam molhadas, né, todas as plantações ali para que a gente possa colocar água na plantação, né? Então, despeja gotas nas raízes das plantas, eles fazem esse gotejamento. Então, maior uniformidade de distribuição da água e minimiza o gasto de água, tá certo? Então, essas são algumas das práticas, né? São 7 práticas agrícolas sustentáveis no agronegócio, não é? Que vai utilizar justamente essas tecnologias agrícolas potenciadoras da sustentabilidade, não é? Que muitos não querem utilizar, achando que não é viável, que não é produtivo, não é? Quando se trata do agronegócio, ou seja, a industrialização dessa parte, podemos dizer assim, não é? Agrícola. Outro elemento importante aí que eu destaquei nas nossas lâminas é o cultivo e as práticas legais, não é? Que eles hoje cultivam de forma não coerente com o Código Florestal, não é? Então, esse cultivo e essas práticas legais, elas têm que atender às exigências legais, né? Já estão dizendo, práticas legais. Elas vão ter que atender, né? São as práticas que atendem às exigências legais. E o que mais importa nesse processo é a sustentabilidade da propriedade, tá certo? Ou seja, o que seria a reserva legal? Ela é mantida, é uma reserva mantida para conservar a biodiversidade e ameniza a erosão, o vento, a temperatura, não é? A reserva consiste na destinação de uma porção contínua da propriedade rural para a preservação da vegetação e do solo, prevista nos artigos 16 e 44 do Código Florestal, que é a Lei 4.771/65, né, de 1965. Então, estaria lá nesse Código Florestal, né, onde eles vão colocar, por exemplo, uma área, né, você vai plantar, onde tem, por exemplo, florestas, você vai limpar aquela determinada área para o plantio, mas você vai ter em torno a esse plantio toda uma floresta. Então, essa área, toda a floresta que já existia, é isso que eu quero dizer. Tá certo? É uma floresta que já existia e que você vai conservar parte dela para que possa, não é, angariar essa sustentabilidade. Então, essa área permite um manejo florestal, tá certo? Sustentável e oferece novas alternativas de renda por meio de madeira para consumo básico de produtos não madeireiros, criação de animais silvestres, plantas medicinais, meliponicultura, ou seja, coleta de flores, sementes silvestres, etc. Tá certo? Então, se você tem em torno tudo isso, você está conservando esse ecossistema e essa biodiversidade, não é, que vai estar em torno da tua plantação. Aí você tem uma figurinha que eu coloquei ao lado, né? Quem está utilizando aí, que está observando os slides, né? Vê uma figurinha, o plantio e mais lá atrás, não é, a floresta que foi, não é, perfeitamente conservada. Então, o cultivo, não é, e as práticas legais, dando continuidade, você vê outra, não é, outra preservação, aí eu coloquei outra figurinha, não é? Dessa preservação, tá certo? No fundo aí da mata, né? Porque pelo menos 20% disso aí tem que ficar,
né? Tem que ficar, eles não podem tirar. Eles podem até utilizar 80% na propriedade rural, né? Situada na área de floresta, localizada na Amazônia Legal, tá certo? Por exemplo, 35% na propriedade rural, né? O Cerrado e a Amazônia Legal, isto é, sendo no mínimo 20% na propriedade e 15% na área de compensação ou área que a gente chama da microbacia. É onde você está com toda aquela área, inclusive com a floresta, né? E às vezes até também passa rios, né, próximo dentro dessa realidade, e aí a gente conserva, não é, uma parte também dessa floresta, né, dessa área aí, onde você vai ter toda, não é, o entorno, não é, essa floresta, tá certo? Vai ter todo o entorno dessa floresta. 20% na propriedade rural em áreas de floresta ou em formas de vegetação nativa, localizada nas demais regiões do país. Aí a gente falou da Amazônia, mas também pode ser em qualquer área do nosso país. Não é? Então, quarto, né, 20% da propriedade rural em área de campos gerais, localizada em qualquer região do país. Né? E terceiro, 20 na propriedade. Acho que eu repeti. Mas não, repeti não. E a preservação permanente, que é os artigos 2 e 3º do Código Florestal, onde as florestas ou formas naturais situadas ao longo do curso de água, ao redor de lagoas ou reservatórios naturais ou artificiais, nas nascentes, topo de morros, montes. Por exemplo, você não pode tirar a mata ciliar, não é? Porque é a mata ciliar que vai conservar o curso do rio, não é? Então essa mata é proibido você danificar. Quem estiver danificando está indo aí contra o Código Florestal, nos seus artigos 2º e 3º, tá certo? Montanhas e serras nas encostas ou partes desta, com declividade superior a 45 graus. Nas restingas, como fixadores de dunas ou estabilizadoras de mangues, né? Nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, e em altitudes superiores a 1.800 metros. Ai, meu Deus, ai. Qualquer que seja a vegetação. A menina da igreja te chamando. Práticas sociais e seus desafios, né? Dando continuação. Aí nós vamos falar do trabalho, né, infantil, do trabalho do adolescente ou da exploração, né? Da exploração de mão de obra em geral, a mão de obra escrava, não é? Já que a gente está tratando de socioambiental, não é? Então a gente tem que olhar esses aspectos sócios dentro da atividade rural. Então o trabalho precoce ameaça a integridade física, mental e social dessa faixa da população. Danos causados tanto pelos aspectos técnicos dos processos de trabalho, como por aqueles ligados à organização do trabalho. Isso é categorizado como crime, né? Crime contra aí o indivíduo, não é? Porque você está utilizando a mão de obra infantil, ou a mão de obra adolescente, ou a mão de obra, não é, de pessoas, não é, já de idade normais, né, de pessoas adultos, mas que são, pode-se dizer assim, escravizados, tá certo? E aí você não permite a socialização infantil, não é? Você não permite
a criança ter a sua, desfrutar da sua escolaridade, né? E aí também é exigido para esse trabalho, né, o uso de equipamentos e condições adequadas de transporte das pessoas que exercem tais funções. Se é na área rural, que essas pessoas sejam levadas até o seu lugar de trabalho, né, por transportes, tá certo? As usinas antigamente faziam isso, né? Elas tinham ônibus que levavam aqueles funcionários até onde estava a localização da cana-de-açúcar, onde tanto eles iam cultivar, quanto também quando eles iam, né, fazer o corte da cana. Exigência de equipamentos de segurança e transporte quando trabalham no campo. Então, essa exigência, né, de transporte, como eu já disse, e equipamentos adequados de segurança são exigidos para aqueles que trabalham no campo, tá certo? Então, aspectos que devem ser inseridos na gestão da propriedade rural é outro elemento. Ou seja, evitar impactos adversos à saúde humana dos trabalhadores. Tem coisas que eles, né, fazem que são totalmente fora, né? Eu estava lendo até um texto, eu vou mandar para vocês, é um textozinho pequeno só para enriquecer aí o que eu estou falando, não é? A saúde humana dos trabalhadores, eles mantinham, não é, certos trabalhadores numa certa localização do nosso país, né? Foi descoberto posteriormente que esses trabalhadores tinham que ficar dormindo de forma inadequada, a água que eles colhiam era de um poço, não é, de cor turva, não era uma água adequada, eles consumiam. E aí um dia um desses fugiu, né, e fez denúncia, tá certo? E eles foram atuados. Então, a saúde humana dos trabalhadores tem que ser vista, tanto da população também circunvizinha, ou de unidade produtiva, e da população em geral, tá certo? A população em geral. Então, tem que evitar esses impactos, não é? Por exemplo, a questão mesmo de Brumadinho, não é? Era uma população que vivia ali próxima àquele povoado, aquela localização ali, aquela cidadezinha. E aí eles tinham que ter também cuidado com esse pessoal que vivia ali próximo e aqueles que trabalhavam também em Brumadinho, né, diretamente ali na barragem. Que isso não foi visto pela empresa, não é, que fazia esse trabalho, né, que era responsável pelo esse trabalho ali no estado de Minas Gerais. Então, outro, estimular a organização do trabalho de modo que privilegie autonomia, aprendizado e respeito ao saber do trabalhador, né? Então, ele tem que organizar-se de forma que o trabalhador, né, se ele desenvolve aquela profissão, ele já tem um know-how, né, de conhecimento. E então, ele tem que respeitar esse know-how que ele traz, né? Se é acostumado já a trabalhar em minas, ele vai entender da mina. Se ele é acostumado a trabalhar em barragem, ele já tem um certo aprendizado em termos de barragem, não é? E assim vai, se ele trabalhar numa coisa, até numa construção civil, né? Ele vai ter ideia de como, né, colocar o tijolo, etc. Ampliar aprendizado educacional, profissional ou conhecimento ecológico e educação ambiental, né? Então, não só dar condições a ele de entender melhor, tornar-se o melhor profissional, né, como também conhecer ecologicamente e ter uma certa educação ambiental para que não possa ferir esses parâmetros, né, legais, né, dessa questão do ambiente, socioambiental, tá certo? Eu dei um exemplo aí só para vocês entenderem, viu, da construção civil, mas a construção civil não tem a ver com a propriedade rural, mas no que tange, assim, que eu quero dizer, do trabalho, não é, do trabalho,
Por exemplo, você vê um pedreiro, ele às vezes entende de práticas que o próprio engenheiro não entende, não é? É isso que eu só quero fazer uma comparação, não é aí? Assim também são outros profissionais que trabalham no campo, eles entendem mais, não é, daquela realidade que ele vivencia diariamente, do que às vezes uma pessoa, um engenheiro que vem, não é, agrícola, por exemplo, né? Ele vai entender talvez, mesmo se ele vier com pouca experiência. Então, atenção à saúde da mulher em idade fértil, não é? Às vezes ela trabalha no campo também, mas ela precisa, porque ela trabalhando com agrotóxicos, né? Com coisas desse tipo, e aí vem fazer a infertilidade da mulher, ou então ela está grávida, ou em período de lactação, né? Dando de mamar a criança, e aí isso aí vai prejudicar esse aspecto. Outro é não inserir crianças e adolescentes nas atividades de trabalho agropecuário, nem de qualquer atividade de outra natureza, tá certo? Então, a mão de obra infantil ou a mão de obra adolescente, não é? O melhor era não incluir nessas atividades, nesses trabalhos agropecuários, que a gente já viu por quê. A criança é para estar se sociabilizando, a criança é para estar na escola, não é? E não em trabalhos dessa espécie. E aí eu tenho até um filme que eu ia passar para vocês, que fala justamente dos impactos econômicos, né? Dos impactos econômicos mudança climática, impacto econômico, não. Ele fala dos impactos econômicos, se não me engano, nessa questão da utilização da mão de obra infantil. Não sei mais onde eu anotei aqui. Eita Jesus. Eu tinha anotado, não é, impactos sobre a agricultura, né? Não, isso é mudança climática, são os textos que eu dei para vocês. Mas eles falam dessa questão da mão de obra. Eu acho que eu mandei para vocês já por e-mail, se vocês quiserem procurar no YouTube, eu tirei de lá, né? Tanto a questão da mão de obra infantil, mostrando a questão da castanha de caju, né? Como o que não é, essa utilização dessa mão de obra infantil. Foi outro filmezinho também que eu passei para vocês. Outro elemento, né, que a gente vai falar é sobre o comércio justo, ou Fair Trade, que é um pilar da sustentabilidade econômica, ecológica e social. Né? Por exemplo, é uma pessoa que produz um determinado tipo de legumes, né? Ela tem uma plantação, só que não é uma plantação às vezes tão grande, ou às vezes pode até ser significativa em tamanho, mas ela precisa estar, não é, adequada para que, legalizada, vamos dizer assim, para que ela possa fazer essa venda, né, mais tarde desse produto. Então, o movimento e modalidade de comércio internacional, né, que é justamente Fair Trade, na busca, né, o estabelecimento de preços justos, né, do produto, que assim ele vai ser comprado aquela carga daquele agricultor, né, pelo um preço bem barato, quando ele poderia ter um preço acertado, né, bem como padrões sociais e ambientais nas cadeias produtivas de vários produtos, tá certo? Então eles vão revender aquele produto, mas dentro de um preço legal. Não sei se vocês observam, sempre eles aparecem aí, quando tinha aquele programa, né? Eu acho que ainda tem na televisão da Globo, né? Eles mostram essa parte aí, né? Que eles vendem a soja, vendem o milho, quando são grandes produtores, através do aspecto, dentro desse aspecto legal, não é? Que é justamente o FLO,
Fair Trade Labeling Organization International, sede na Alemanha, e que monitora o comércio justo entre os países. Eles vão estar ligados a isso aí, a esse organismo internacional, porque às vezes eles emitem o material que eles produzem para o exterior. Então, esse movimento procura criar os meios e oportunidades para melhorar as condições de vida e de trabalho dos produtores, tá certo? Especialmente os pequenos produtores desfavorecidos, porque torna uma coisa assim, digamos assim, desigual. Se não tivesse algo que viesse a favorecê-los, eles ficariam desiguais. Às vezes existem pessoas que têm condições melhores, maiores amizades, e aí conseguem exportar seu produto e ganhar por eles, tá certo? E ganhar por eles bem mais. E o selo de comércio justo, que é o cultivo orgânico de alimentos, manejo do solo, programa de desenvolvimento educacional, esse selo que eles devem ter para que esses produtos sejam aceitos no mercado, e que seja, digamos assim, que tenha essa imagem positiva junto ao mercado, que tenha, vamos dizer assim, essa credibilidade, e isso faz com que esses produtos sejam consumidos também, sejam comprados, e não haja menos produtores menos favorecidos, ou seja, desfavorecidos. E aí foi o FLO, que eu já falei para vocês, que tem sede na Alemanha, e ele controla esse comércio justo entre os países. Sabemos que o Brasil está em 9º lugar em número de produtores certificados entre os países da América Latina, tá certo? Ele está no 9º lugar. Então, é isso. Não é só produzir, no meio nessa parte, das hortaliças, do próprio gado, da venda da carne, ou de outros elementos que eles trabalham, para oferecer ao mercado, mas que esteja legalizado, de forma que ele possa ter também probabilidade de concorrer dentro desse mercado, exportar mais facilmente seus produtos daquilo que ele produz, soja, trigo, por exemplo. Às vezes são grandes produtores realmente de soja, de trigo, de café, e aí eles compram, as empresas compram aqueles grãos de café para fabricar o café, para industrializar o café, tá certo? E até fazer café solúvel, por exemplo, E aí compram desses produtores essa matéria-prima, que é justamente essa área, está localizada na área rural. E é preciso tudo isso aí, essa responsabilidade por parte, por parte desses produtores, tanto pensando no meio ambiente, no ecossistema, na biodiversidade, Mas a gente vê muito na questão do agronegócio essa exploração inadequada, que eles preferem grandes plantios, de ter um só plantio, e em vez de fazer aquelas técnicas que nós vimos, da agrosilvicultura, alternando determinados tipos de plantações, utilizando as próprias plantas que já existem no lugar e plantando as outras, sem alterar o meio ambiente, sem alterar ali o meio ambiente, o ecossistema, tá certo? Então são essas preocupações. E no social a preocupação é com a mão de obra, Não só a mão de obra adulta, não escravizar essa mão de obra e nem utilizar a mão de obra adolescente e infantil, tá certo? Porque também isso não é correto,
quando explorar a mão de obra, quando utilizar a mão de obra adulta, se vê muito isso no campo, né? Nas grandes propriedades que estão mais distantes das grandes cidades, e eles, não é, exploram essas pessoas a ponto de torná-las escravas, né? Dizer que ela está sempre devendo. Parecia até uma novela aí na exploração, não dessa parte de plantação, mas na questão da exploração de minérios, né, de pedras preciosas. Aparecia numa novela que teve aí na Globo, em que os funcionários, ela estava sempre devendo, aquela senhora que explorava. Eles estavam sempre devendo dinheiro. Cada vez que eles exploravam mais, ela dizia que eles deviam de comida, deviam de dormida, e assim vai. Né? Isso aí é uma escravidão que eles estão fazendo e não é permitido em lei, tá certo? Então, nesse primeiro momento, né, que nós falamos sobre essa questão do campo, né, do rural, nós estamos hoje encerrando essa parte do rural e também, ao mesmo tempo que estamos encerrando essa parte da primeira unidade. A primeira unidade vai até aqui, tá certo? Essa parte rural, né? Onde nós vimos pelo programa que eu já dei a vocês, não é? Foi o planejamento, deixa eu ver aqui, primeiro, a responsabilidade socioambiental e a sustentabilidade do negócio, o desenvolvimento sustentável, que foi justamente os primeiros conceitos acerca dessa disciplina, não é? No segundo momento, o planejamento estratégico e político ambiental nas organizações, não é? Que a gente vai falar da cadeia, da responsabilidade da cadeia, não é? Que a gente começa desde o recebimento da matéria-prima até a colocação do produto final no varejo, não é? Que seja tudo isso adequado e que essa cadeia, uma empresa socialmente responsável, ela está responsável, ela está dentro dessa cadeia. Esse foi o segundo momento. E o terceiro momento que nós vimos para essa primeira unidade são as práticas socioambientais responsáveis em áreas rurais. Essa foi a terceira, né? Terceiro item do nosso programa que nós vimos. E aí, não é? Fica até aí, né? A primeira unidade. Não sei como é que ainda vai ser decidido essas avaliações. Se a gente faz quando voltar, né? Faz a primeira. E aí eu penso assim, que a gente deve dar continuidade aos assuntos, né? Para não perdermos tempo, né? Atrasarmos semestre, né? E então nós vamos dar continuidade, precisa acender, tá escuro. Como é que se diz? Né? E aí a gente precisa ver o próximo assunto, que é justamente a questão da responsabilidade na produção. Né? A produção, a utilização da matéria-prima, né? Ver toda essa questão aí, como é que a gente vai ser socioambiental responsável na questão da produção, né? Que é outros elementos. Aí a gente já inicia na próxima terça-feira, né? Com a produção. Por enquanto ficaram 3 textos para vocês fazerem, não é? Essa resenha aí, crítica, né? E eu disse para vocês como é que a gente ia fazer a resenha. Primeiro a gente vê os principais pontos, né? Seleciona dentro daqueles principais pontos, né? No segundo, extrai do texto, eu quero dizer. Depois a gente faz alguns comentários sobre aqueles principais pontos e depois a gente manifesta, não é, a nossa opinião acerca, não é, de tudo aquilo que a gente leu. E eu creio que vocês podem até fazer uma só, né? Uma só e reunir todos aqueles 3 assuntos num só, tá certo? Para até dar menos trabalho a vocês. Eu estou pensando nisso, fazer trabalho menor, né? Então, esse seria a aplicação prática dessa parte rural. Agora tem 2 filmes que eu coloquei lá, se vocês quiserem assistir, né?
fiquem à vontade, né? Que eu ia passar na sala de aula, né, nos 2 dias, cada um num dia, que a gente falasse sobre esse assunto, né, que ele é um pouquinho grandinho, e aí eu dividi em 2 etapas, tá certo? Então, a gente pode ver isso aí, falar, não é? Vocês, aliás, assistirem o filme, está no YouTube, eu dei o nome, agora só não tem o link. Só não tem o link, mas eu acho que é fácil vocês encontrarem pelo nome, tá certo? E aí vocês vão, procuram e dá e assiste. É interessante, né? A questão da castanha do caju, a exploração da mão de obra infantil, não é? Não só de infantil, mas das pessoas em geral que trabalham com isso aí. E também o que é essa exploração dessa mão de obra infantil, que é outro filmezinho, que é pequenininho ele, não é grandidão, tá certo? Vocês podem assistir, que é uma forma, não é, de vocês verem na prática o que acontece nessa área, um exemplo, tá certo? E eu estou aproveitando e estou mandando aqui uma foto de um texto bem pequenininho, só também para vocês darem uma lida, não é para fazer nada não, é só para fazer com que vocês tenham uma certa, digamos assim, exemplificação, né? Ter exemplos, né, mais práticos. Aí vocês dão uma lidinha também, tá certo? Então por hoje fica por aqui que a gente terminou esse assunto. E na próxima aula a gente continua essa responsabilidade na produção, na empresa, na indústria, tá certo? Muito obrigada e até lá.